Boa tarde, terça-feira, 24 de setembro, no ar, mais um Câmara Repórter, primeira edição. E a gente começa hoje aqui no nosso jornal a rodada de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Natal. Entrevistamos 6 candidatos a vice e hoje nossa conversa aqui é com Tiago Silva, vice na chapa de Nando Poeta do PSTU. É daqui a pouquinho. Porque agora a gente fala que a Prefeitura de Natal anunciou numa coletiva de imprensa as medidas que pretende adotar a partir do decreto de emergência na orla da capital que nós noticiamos ontem aqui no Câmara Repórter, primeira edição. O município também deu detalhes da retomada da obra de engorda da praia de Ponta Negra, que foi reiniciada com a areia de uma nova jazida. A Prefeitura de Natal anunciou que encontrou uma nova jazida de areia que vai possibilitar a continuidade da engorda da praia de Ponta Negra, cujas obras foram retomadas por força de um decreto de emergência. Segundo o prefeito Álvaro Dias, não é necessário um novo licenciamento ambiental para o uso do novo banco de areia. O avanço da maré que vem se verificando constantemente ao longo do tempo na cidade de Natal, agora se configurou de uma maneira mais agressiva, provocando inclusive acidentes, derrubando o muro de proteção do Hotel Vila do Mar, do Hotel Rifoles e de outros hotéis que estão situados aqui na nossa via costeira. Isso aí também fez com que nós fizéssemos uma reunião de emergência, convocássemos a Defesa Civil pedindo um laudo. O laudo foi feito pela Defesa Civil, que constatou realmente um perigo de até possibilidade de desabamento do Morro do Careca pela agressão constante do mar. Pela legislação, nós pedimos o parecer da Procuradoria-Geral do município, que constatou que em uma situação emergencial nós podemos autorizar o início da obra de engorda sem o licenciamento ambiental, porque a legislação, as leis vigentes no país amparam e autorizam o gestor a agir dessa forma, proceder dessa maneira. Então nós fizemos para proteger vidas, para inclusive proteger o Morro do Careca, com possibilidade de agravamento da situação, pois há também o perigo real de desabamento de parte do morro pela agressão violenta, agressiva que está havendo aí do avanço da maré. A informação foi dada durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira. O reinício das obras se deu após um relatório da Defesa Civil, alertando para os riscos e prejuízos provocados pelo agravamento da erosão marinha no Morro do Careca, em virtude do avanço do mar. A nossa preocupação agora é evitar, que as pessoas elas entrem nessa área de maior risco, que é justamente a base do Morro do Careca, aquela falésia que a gente tem exposta. A gente identificou dentro do morro uma área que indica também instabilidade, para além daquelas que a gente já vem acompanhando, que os estudos já venham mostrando, aquela erosão na base da falésia, onde a gente tem aberturas, formações até de quase cavernas nessa base do morro, de arcos que a gente vem observando. A gente viu também dentro do morro, próximo à base, situações de formação de túnel, uma espécie de túnel que praticamente o solo daquela área ele já houve fuga, ele já carreou, então essa erosão também está acentuada. A gente identificou formação de vossoroca também dentro do morro, que é uma abertura como se fosse uma cratera, indicando também fuga de material. Então, diante dessa situação, diante do que a gente identificou nas infraestruturas que foram afetadas, com tombamento de blocos, dissipador de drenagem, com colapso de muros de contenção, de rampas de acesso para a praia, a gente percebeu a necessidade realmente de intervir emergencialmente de forma a tentar diminuir um pouco o impacto. A Defesa Civil disse que a única solução para evitar a erosão marinha é a obra da engorda. No entanto, outras medidas paliativas, como a adoção de barreiras físicas, estão sendo tomadas para diminuir o impacto das altas marés. Apesar das modificações que o uso da nova jazida representa, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, não haverá aumento nos custos e o prazo da obra não será alterado. Desde o reinício, no último sábado, após a publicação do decreto, já foram colocados 40 mil metros cúbicos de areia na praia. Porque a jazida ela é praticamente equidistante à jazida anterior,
ela está em torno de 8 a 10 quilômetros, né, porque tem uma extensão, então o início dela está a 8 quilômetros, que é a mesma distância da jazida anterior licenciada, que era em torno de 8 quilômetros. Então, por enquanto, nem se altera o valor, nem se altera o prazo de execução, continua em torno de 90 dias, né? Como nós começamos essa explotação no dia 20, na sexta-feira à noite, estamos prevendo que até 20 de dezembro se conclua a obra. Segundo o geólogo Francisco Caroso, responsável pela empresa contratada pela FUNPEC, a nova jazida atende a todos os aspectos necessários à engorda, tanto em volume quanto em qualidade de areia. Está localizada a 10 quilômetros da costa, o que também possibilita uma maior segurança ambiental. O pessoal da FUNPEC, que está fazendo monitoramento para o governo municipal, ele identificou que a areia que estava sendo dragada e colocada na praia não estava compatível com a areia da praia. E aí pediram que suspendesse, que fizesse uma pausa, para que se fizesse novos estudos para ver o que estava acontecendo, né? Então, no primeiro momento, a gente teve nessa jazida que está licenciada, dentro do processo de licenciamento, e a gente constatou o mesmo que a FUNPEC estava constatando, que a areia era um pouco mais grossa, misturada com cascalho, e fomos até um pouco mais além. A gente viu que o que tinha de areia que podia ser despejada na praia era muito pouco, era 10% da jazida, em torno de 100, 150 mil metros cúbicos, e a obra em si ela precisa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, né? Então a gente partiu para encontrar uma nova jazida que fosse perto da costa, mas que tivesse volume suficiente para alimentar a praia. E os métodos geofísicos e depois com os mergulhos identificaram uma jazida bem interessante, que está situada quase que em frente ao Morro do Careca, distante a 10 quilômetros da costa. Ela tem uma areia extremamente boa, média, todas as condições muito satisfatórias. E o volume mínimo que ela tem hoje é assim, 1,5 milhão metros cúbicos, né, de sedimentos, que no futuro até poderia ser expandido até para outras obras ou para a própria realimentação da praia. Agora a gente fala de um assunto delicado, mas muito importante. Buscando diversão e mais dinheiro, as empresas de apostas e demais jogos de azar estão conquistando cada vez mais adeptos. O problema é que esse lazer pode ser viciante, trazendo consequências que complicam a vida do dependente. Essa mulher que não vamos identificar sofre de um mal que vem atingindo uma parcela cada vez maior de brasileiros, o vício em jogos. Ela começou no bingo, ainda aos 18 anos. Muitas vezes eu acordava de manhã já planejando como ia ser meu dia, como eu ia conseguir verba, né? Acelerava minhas atividades, seja ela de trabalho, social, afazeres domésticos, para que sobrasse mais tempo para eu investir, né, nessa atividade. E foi assim que eu comecei a observar que o jogo estava tomando muita força na minha vida, que eu acordava já com esse planejamento de como fazer. A compulsão pelas apostas em jogos aumentou após a chegada das plataformas online. Com o celular na palma da mão, ela passou até a se isolar da família. Exclusão social, você ficar com o celular na mão a qualquer hora do dia, apostando qualquer valor virtual, né? Porque cartão de crédito não é dinheiro vivo. A gente aposta achando que não vai nem ter gasto, que a gente vai ganhar no jogo para pagar o próprio cartão. Com isso disponível na palma da mão o tempo todo, eu já não tinha relacionamento nenhum com ninguém, né? Era buscar a maneira de estar num ambiente que eu sentia seguro e entrar nesse mundo de fantasia. Depois de acumular inúmeras dívidas e perder o próprio apartamento, ela ficou sem saber o que fazer. A mulher só conseguiu enfrentar a dependência em jogos quando conheceu um grupo chamado Irmandade Jogadores Anônimos. Esse desespero me fez procurar ajuda, né? Eu entrei também na internet, do mesmo jeito que tem os ganchos para você se envolver com diversos problemas na internet, também tem soluções, né? E eu encontrei Jogadores Anônimos, onde senti um grande alívio quando entendi que isso era uma doença, né, que eu não tinha um desvio de caráter, que eu não era uma pessoa maléfica para a sociedade, que eu simplesmente tinha feito escolhas erradas em momentos que eu estava sensível e isso me conduz
até hoje e para sempre, né, a um controle, né, das minhas emoções, uma nova forma de ver a vida, de poder encarar os problemas um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, e eu realmente enxerguei uma saída para o meu problema. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que 1,3 milhão de brasileiros se endividaram no primeiro semestre deste ano por conta dos jogos online. O estudo revelou ainda que de cada 10 brasileiros, 7 consideram os sites de jogos online confiáveis. A psicóloga Aloíse Brito explicou como o jogador pode identificar e reconhecer a compulsão. Começa-se a se perceber que quando essa atividade deixa de ser de cunho recreativo e passa a atrapalhar as atividades do cotidiano desse indivíduo. O trabalho, os relacionamentos na família, as perdas financeiras significativas, e aí esse indivíduo ele não consegue ter o controle de como e quando parar. Começa a ser uma atividade compulsória por compulsão, gerando ansiedade, e aí ele entra numa perspectiva de gerar culpa e vergonha após perdas repetitivas, e o único escape dele é o quê? Voltar para jogar para se satisfazer. De acordo com a profissional, o tratamento para dependentes de jogos deve ser multidisciplinar, com terapias, atividades físicas e, dependendo do caso, é necessário o uso de medicação. Quanto antes foi identificado, mais fácil o tratamento. Boas notícias, há tratamento. Identificando antes de chegar em um grau muito acentuado, a psicoterapia e grupos de apoio é suficiente. Mas se já está num grau onde não consegue-se mais controlar os impulsos e a compulsão, é necessário intervenção medicamentosa, ajuda do psiquiatra. E claro que as atividades de autocuidado estão aí para somar no cuidado desse indivíduo. Então, atividade física, uma boa rede de apoio em sua volta, atividades de lazer, tudo que ocupe a vida daquele indivíduo, trazendo para um âmbito de qualidade de vida, para ele não encontrar o jogo como a única válvula de escape. Depoimento muito forte, a gente viu nessa matéria. Se você conhece alguém que está passando por essa situação ou é você mesmo, o grupo de jogadores anônimos funciona na rua Domingos Amado, número 3393D, em Candelária, ali próximo à Ordem dos Advogados do Brasil. Para ter mais informações, ainda é possível acessar o site jogadoresanônimos.com.br. Agora a gente muda de assunto. Um aviso importante para quem mora no bairro Pitimbu, zona sul de Natal. A Secretaria de Trânsito vai interditar por 1 ano uma rua nas proximidades da obra da construção do Hospital Municipal. Edesiane Moreno tem as informações. Nesta terça-feira, a Secretaria de Mobilidade Urbana inicia o bloqueio da rua Lago de Pedra, entre a rua Abreu e Lima e a Avenida Omar O'Grady, no bairro Pitimbu, região sul de Natal. O objetivo da interdição, que seguirá até o dia 22 de agosto de 2025, é administrar o trânsito no entorno das obras do Hospital Municipal de Natal, que chega à sua segunda etapa. Durante esse período, os condutores devem utilizar os corredores viários no entorno, que estarão livres para o fluxo de veículos. Agentes de mobilidade estarão no local orientando os motoristas. Maiores informações pelos telefones 3232-9102, 9105-9107 e 98870-3862. E o Detran vai realizar na próxima sexta, no dia 27, um mutirão para testes práticos de habilitação aqui em Natal. Simone Silva é quem tem os detalhes. O Detran RN promove nos próximos dias 27 e 28 de setembro um mutirão de testes práticos de direção para facilitar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O mutirão ocorre na sede do órgão, que fica na Cidade da Esperança, a partir das 8 horas. Serão distribuídas 500 fichas por dia para as categorias A, B, C, D e E. O agendamento pode ser feito a partir desta terça-feira, dia 24 de setembro, pelo portal de serviços Detran, no endereço eletrônico portal.detran.rn.gov.br. Qualquer pessoa que já tenha passado pelas etapas do processo de habilitação pode se inscrever. Intervalo agora. Daqui a pouco, o Sebrae abre curso de inclusão digital para empreendedores 60+.
Se liga nos sinais do câncer infantil. Faça a dancinha e alerte o Brasil. Mancha roxa, palidez, olhos esbranquiçados, caroço pelo corpo e também muito cansaço. Se liga nos sinais do câncer infantil. Faça a dancinha e alerte o Brasil. Setembro Dourado Conhaque. De volta, o Sebrae lançou um curso de inclusão digital para empreendedores acima de 60 anos. E Tarsila Costa é quem tem as informações. Empreender não tem idade. Pensando nisso, o Sebrae Rio Grande do Norte está ampliando as oportunidades para as pessoas com mais de 60 anos que desejam criar novos negócios ou impulsionar iniciativas já existentes, como parte do novo programa Bora Empreender 60+. A instituição oferece a primeira turma do curso Inclusão Digital 60+, Instagram e Inteligência Artificial na Prática. As inscrições estão abertas e o curso, que terá início na quarta-feira 25, custa R$ 140. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico rn.loja.sebrae.com.br. A proposta do programa é capacitar o público 60+, com ferramentas digitais através de um formato personalizado que atende às necessidades específicas desse grupo. É a primeira vez que o Sebrae desenvolve e oferece um curso voltado exclusivamente para o empreendedorismo sênior. O curso tem duração total de 9 horas, divididas em 3 encontros. Busca equipar empreendedores 60+, com o conhecimento necessário para explorar as ferramentas de marketing digital e inteligência artificial. Cada encontro abordará aspectos práticos, tanto do uso do Instagram, como da integração de IA nas estratégias de marketing para pequenas empresas. Ao final, os participantes terão direito a uma mentoria individualizada de 1 hora, focada no uso do Instagram para o crescimento de seus empreendimentos. O Brasil tem tido um crescimento expressivo no número de empreendedores sêniores. Em 2023, o país já contabilizava mais de 4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais à frente de seus negócios, o que representa um aumento de mais de 40% em uma década. No Rio Grande do Norte, esse movimento é ainda mais significativo. De acordo com o mapeamento de ecossistema de empreendedorismo inovador de startups realizado pelo Sebrae, o número de empreendedores com mais de 60 anos no Rio Grande do Norte cresceu 300% no mesmo período. E essa é para quem vai fazer o Enem 2024. A Universidade Potiguar está com inscrições abertas para um aulão solidário em Natal. No próximo dia 26 de outubro, essa universidade privada da capital potiguar estará realizando um aulão solidário para preparar alunos para o Enem. Tudo inteiramente gratuito. Eu estou aqui com o Augusto Medeiros, ele que é supervisor da universidade. Augusto, o evento acontecerá no dia 26 de outubro. De que horas até que horas e aonde? Isso, bom dia, isso mesmo. O evento vai acontecer dia 26 de outubro, será no horário de 8 às 17 horas, durante todo o dia, no auditório do Hotel Holiday Inn. E quais são as disciplinas que os alunos terão acesso lá no aulão? Isso, a universidade contratou um corpo docente, todo preparado e especializado para a revisão de todas as matérias que caem no Enem. E como é que as pessoas que estão interessadas em participar poderão realizar essa inscrição, que é gratuita? Isso, a inscrição é gratuita, ela está disponível no site da UNP, unp.br, e será uma inscrição solidária. O candidato que participar no dia do aulão, ele levará 1 quilo de alimento, estará participando do evento e promovendo ação social a uma instituição que receberá essas doações. Qual o limite de vagas? As vagas são limitadas, então quanto antes você concluir sua inscrição, garante a vaga lá no aulão do Enem. As vagas são limitadas. Quantas pessoas mais ou menos? Nós estamos preparando o aulão para 100 pessoas. E é importante, porque o Enem está muito próximo, Isso. O Enem está próximo, a universidade entende essa preocupação, e por isso contratou um corpo docente todo qualificado e especializado em aprovações no Enem. Então essa revisão ela é muito importante, que com certeza serão questões atuais sobre a prova desse ano. Então aproveito para finalizar, faço o convite a quem está em casa, porque são vagas limitadas, são 100 ao todo, para que as pessoas possam participar desse evento. Isso mesmo, as inscrições estão disponíveis no site da unp.br, o aulão ele acontecerá dia 26 de outubro e esse ano a gente terá uma novidade, que é a acessibilidade. Nós contaremos durante todo o aulão com um intérprete de Libras para as pessoas que possuem a deficiência auditiva acompanhar também esse momento. Então, o convite está feito.
Cultura agora. A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte realiza mais um concerto no Teatro Alberto Maranhão amanhã. A entrada é gratuita e Tarsila Costa quem tem os detalhes. Nesta quarta-feira, 25, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte realiza concerto no Teatro Alberto Maranhão a partir das 19h30, sob regência e direção artística de Linus Lerner. O programa conta com a participação dos solistas Roberto e Ricardo Silva, flautas, André Kolodiuk no violino e Diego Paixão no violoncelo. A apresentação é aberta ao público, com retirada dos ingressos liberada 1 hora antes do início do concerto na bilheteria do teatro. A temporada segue com a campanha de doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível, que serão distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade alimentar do bairro de Nova Descoberta e para a ONG A Transparência. O programa reúne 5 peças de renomados compositores. O concerto inicia com a abertura às Alegres Esposas de Windsor, de Otto Nicolai. O primeiro solo será o Andante e Rondo, para flautas de orquestra e compositor austríaco Frank Doppler, interpretado pelos irmãos Ricardo e Roberto Silva. O segundo solo será apresentado pelo Spala da orquestra, André Kolodiuk, que interpretará o tema do filme A Lista de Schindler, composição de John Williams. Como terceiro solista, Diego Paixão executará o primeiro movimento do concerto para violoncelo e orquestra do compositor russo Dmitri Shostakovich. A Pinacoteca do Estado recebe uma exposição inédita com obras do gravador e desenhista potiguar Rossini Pérez. Pela primeira vez desde a sua morte em 2020, Natal recebe a mostra do renomado artista potiguar Rossini Pérez. A exposição Desdobramentos, Desenhos de Rossini Pérez apresenta 51 obras inéditas do artista. Nascido em Macaíba, Rossini Pérez deixou um legado nas artes que ultrapassou fronteiras, alcançando países da América Latina e Europa, e também o Senegal, onde foi professor de gravura. Sua influência e talento são celebrados nesta exposição única. Rossini Pérez, ele nasceu em Macaíba, né? Se eu não me engano em 32, agora eu não estou me lembrando bem da data. Mas ele é uma figura muito importante para a história da arte do Brasil. Ele nasceu aqui, morou em Fortaleza, depois foi para o Rio. E lá no Rio ele participou de um momento muito importante, que era da arte moderna brasileira. E ele se especializou muito em gravura. Então ele é um dos grandes gravadores brasileiros. Do Rio de Janeiro ele saiu, teve uma carreira internacional, morou em Paris, teve contato com brasileiros que passavam por Paris, né? Voltou ao Brasil e solidificou a carreira dele, né, o trajeto dele enquanto gravador principalmente. A obra dele assim é muito extensa, é muito importante, né? E tudo isso, após a morte dele em 2020, isso ficou um tempo no apartamento dele, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, mas a família doou esse material. Nós tivemos uma intermediária, tem uma curadora, pesquisadora que teve muito contato com Rossini, que é daqui do Rio Grande do Norte, mas como ele também teve uma carreira fora, ela se chama Sabrina Moura, e a família doou esse material para a Sabrina, se ela desse essa promessa de abrir um Instituto Rossini Pérez, porque o desejo da família é que esse material fosse conservado, fosse estudado, fosse conhecido, né? Os 51 trabalhos expostos foram produzidos entre os anos 60 e 90, refletindo décadas de dedicação e evolução artística. Cada desenho revela um aspecto distinto da criatividade e maestria de Rossini Pérez. Veio para cá não só obras de gravura, mas muitos desenhos, então tudo que foi feito no processo de criação dele, muitos desenhos, muitas cartas, folders, muitas correspondências, muitas fotografias. Foi o trabalho de documentação de toda uma vida, né, e da vida artística dele que veio para cá. E nunca tinha sido feito, mesmo a nível nacional, uma exposição dos desenhos dele. Ele é mais conhecido como gravador. Então nós fizemos essa exposição que mostra pela primeira vez ao público
uma pequena parte dos desenhos dele, né? E a curadoria foi justamente entender como é que o desenho entrava dentro da obra de Rossini Pérez, né? Então nós discutimos bastante, vimos muitas obras, né? E apresentamos uma seleção que mostra justamente as diversas maneiras como ele tratava o desenho. Então o desenho geralmente, para um artista, é um simples caminho, é um estudo para uma obra acabada, que geralmente é pintura, escultura, né? Mas no caso de Rossini é muito interessante, porque os próprios desenhos eles são muito fortes e eles são muito... A exposição se chama desdobramento, porque a gente percebeu que os desenhos são desdobramentos do pensamento dele. Com traços marcantes e uma visão única, os trabalhos encantam e surpreendem os visitantes, revelando a genialidade e sensibilidade do artista. Eu estou achando muito interessante, eu entrei na exposição faz pouco tempo, mas eu gosto muito de vir aqui à Pinacoteca, eu gosto muito de conferir esses eventos, porque eu sempre acabo conhecendo nomes novos, às vezes nomes históricos, e a gente acaba adquirindo muito conhecimento sobre a arte, né? Até para quem produz, conseguir algumas referências. Esses desenhos aqui são muito interessantes, eu estava lendo ali que Rossini, ele... foi para vários cantos do mundo, né? E na ficha do evento diz que ele foi para Senegal e que essas obras em específico, esses desenhos, eles são muito inspirados por essa época que ele foi lá. Então, até mesmo indiretamente, a gente consegue conhecer um pouco de Senegal, né? Pelo olho dele, pela perspectiva dele. A parte que eu estava ali conferindo agora, ela trata muito mais sobre o processo criativo dele, sobre as gravuras que ele fazia em alguns ambientes de... universidades, de alguns prédios privados, e a parte que eu estava olhando agora destaca muito sobre o processo criativo dele. Ele fazia primeiro a lápis, depois a caneta, depois a hidrocor, e a partir disso ele ia a cada passo do processo criativo melhorando um pouco mais, e eu achei muito interessante sobre como por trás das câmeras, por trás assim das cortinas, como se dá esse trabalho de um artista. A exposição fica até 20 de outubro na Pinacoteca do Estado. A Pinacoteca funciona de terça a sexta, de 8 horas da manhã às 5 da tarde e sábados e domingos das 9 da manhã até as 4 da tarde. A entrada é gratuita e estão todos convidados então para conhecer um pouco mais dessa arte de Rossini Pérez. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente começa a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice para a Prefeitura de Natal. Hoje o nosso entrevistado aqui é o vice do candidato Nando Poeta, do PSTU. É daqui a pouquinho. A castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua. Um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes. O mesmo casal, com a sua doação para a castração, vai gerar menos 70 mil animais nas ruas. Castração é a solução. Faça a diferença pelo site uniãopetbrasil.org. De volta com Câmara Repórter, primeira edição. Agora sim, começamos a nossa série de entrevista com os candidatos a vice na Prefeitura de Natal. E já estamos recebendo aqui o candidato a vice do PSTU, Tiago Silva, que é candidato na chapa de Nando Poeta. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Kleber. Obrigado à TV Câmara pelo espaço para a gente conversar um pouco sobre as propostas do PSTU para a Prefeitura de Natal. Vamos lá, a gente vai contar o tempo então a partir de agora. Nós temos 15 minutos aqui de bate-papo. Tiago, então, tempo rodando, vou pedir para que você primeiro se apresente. Quem é Tiago Silva, candidato a vice à Prefeitura de Natal? Perfeito. Eu sou Tiago, eu sou jornalista, atualmente eu sou estudante de teatro na UFRN, sou poeta, performer, amante da cultura, e nestas eleições eu estou na chapa do PSTU à Prefeitura junto com o Nando Poeta, como vice-prefeito. Importante destacar, o único candidato ao Executivo Municipal de Natal LGBT, né? Muito importante a gente levantar essa pauta também da representatividade e também por ser um jovem da periferia e da classe trabalhadora que está disputando essas eleições. Tiago, então vamos
começar aqui falando dos nossos temas propositivos. Eu vou iniciar falando de educação. Você, como um socialista, acompanha, né, essa questão das creches, das vagas de creches aqui em Natal, as mães que precisam trabalhar, deixar as crianças na creche e está tendo um problema de fila aqui já há alguns anos. Qual é a sua ideia, quais são as propostas, né, da sua candidatura, da sua chapa para essa área, para a educação? Pois é, Kleber, esse tema da educação, ele é um dos temas mais sofridos pela classe trabalhadora aqui em Natal. Em se falando em creches, esse é um tema que atinge sobretudo as mulheres trabalhadoras, porque muitas vezes elas não têm com quem deixar os filhos, né, porque precisam trabalhar. Então, a cidade de Natal ainda não oferece vagas no quantitativo que deveria para as crianças. Então, as crianças têm que passar por sorteio para ter uma vaga numa creche. Então, a gente identifica esse problema que não é de agora, né, esse problema das creches, da educação aqui em Natal. É um problema também das gestões passadas, né? Então, uma das principais propostas da gente para sanar esse problema é ampliar o número de vagas das creches para as crianças. É inadmissível que as crianças de Natal não tenham o direito à educação, né? Então, a gente propõe dobrar o orçamento da educação, zerar essa fila das creches, né, aqui na nossa cidade, e também trabalhar para que nenhum recurso público seja destinado para iniciativa privada, né, porque uma das propostas dos parlamentares é comprar vagas de creches nas escolas privadas, né? Então a gente acha que isso é um problema, porque a gente está destinando recursos públicos, né, que são da população, para a iniciativa privada. Então a educação, ela não é uma mercadoria, ela é um direito. Então a gente tem essa defesa da educação 100% estatal, nenhum recurso para a iniciativa privada. Tiago, ainda falando de serviços públicos, agora vamos para o transporte. A gente sabe que também o sistema de transporte público de Natal enfrenta aí problemas, a população tem cobrado, reclama. Nessa área do transporte público, né, qual é a sua proposta, qual é a ideia de vocês? Essa questão do transporte também é um tema muito... que a população de Natal sofre muito, né? Eu também sou usuário do transporte público. Na parada, por exemplo, eu não pego ônibus, além do Bom Pastor, não tem sequer uma cobertura, né? Na frente, quando chove, a gente acumula poça de água, né? E a passagem é muito cara, não tem segurança. Então a gente identifica, né, esse problema do transporte. Uma das nossas principais propostas é criar uma empresa pública de transporte, porque a gente entende que o transporte, ele é um serviço público, né? Então não deve ficar nas mãos dos grandes empresários, como ocorre hoje, né? Inclusive, a própria prefeitura e a Câmara Municipal não cobra as dívidas das grandes empresas de transporte, que são uma das maiores devedoras aqui do estado, né? Então a gente também tem essa proposta de cobrar as dívidas dessas empresas, né, que são verdadeiras caloteiras aqui na nossa cidade, né? Então, outra coisa, a gente também defende o Findusseturne, né, que é um sindicato das empresas que comanda todo o transporte público, né? Então, uma das nossas principais propostas, né, é a gente criar essa empresa pública para que, de fato, o serviço de transporte ele sirva para a classe trabalhadora. Ainda falando, então, de serviços básicos, né? Já falamos aqui de educação, de mobilidade e na saúde. Na saúde a gente também acompanha uma dificuldade de pessoal nas unidades de saúde, unidades básicas e também UPAs, principalmente, superlotadas com pacientes aguardando muitas horas. Qual é a ideia, né? Qual é a proposta, então, para tentar equalizar essa situação? A saúde pública, né, como você falou, é um diagnóstico, assim, terrível, né? Ela, usando a metáfora, ela está agonizando, né, literalmente. A gente observa as UPAs pegando fogo, falta de insumos básicos como gaze, seringa, remédio para dor de cabeça, né? Então, esse é o serviço que a prefeitura está oferecendo para a classe trabalhadora de Natal, um serviço precário, né, que sem nenhuma qualidade, e que com a pandemia da Covid-19, por exemplo, esse problema agravou ainda mais, né? Então, e nesse período também de pandemia, a gente viu
a importância da gente fortalecer um SUS, ter um serviço público de qualidade. Então, assim como a educação, a gente defende também que nenhum recurso público seja destinado para iniciativa privada. Porque o que está acontecendo hoje na prefeitura, Kleber? Grande parte do orçamento da saúde, ele não é destinado, de fato, para a manutenção e crescimento dos serviços públicos. Ele é destinado para a iniciativa privada, né, por meio das privatizações, das parcerias público-privadas, das cooperativas, né? Então, esse é um mecanismo que a prefeitura usa para privatizar esse serviço, né? Então, a prefeitura vai fazendo esse mecanismo de privatização, vai sucateando, para depois comprar leitos, né? Destinar esse quantitativo de dinheiro para a iniciativa privada. Então, uma das nossas principais propostas é a gente ter um SUS 100% estatal, nenhum dinheiro do serviço público para a iniciativa privada, né? O serviço ele é de saúde, né? Saúde não é mercadoria. A saúde ela deve servir para a classe trabalhadora, né? Então, a gente defende esse fim das privatizações na saúde para que a gente fortaleça toda a saúde pública, para que a gente tenha UBS de qualidade, UPAs, né, que de fato esse serviço sirva para a população de Natal. Tiago, e na infraestrutura, né, no desenvolvimento da cidade, né? Quais são as propostas de novas obras, né, para atrair também investimentos aqui para a cidade? Sim, na infraestrutura, a gente avalia que um dos problemas mais sentidos aqui da população de Natal é, sobretudo, o saneamento, né, que também está conectado com a saúde pública, esse nosso tema anterior, né? Desde as gestões passadas, desde a Copa, né, a gente pegando um recorte histórico, na época da Copa, os governos diziam que iam fazer uma Natal 100% saneada, né? O Carlos Eduardo, por exemplo, que era candidato, era o prefeito na época, né? Ele prometeu uma Natal 100% saneada. E eu pergunto, onde é que está essa cidade? Né? Lá no meu bairro Bom Pastor, o esgoto, ele corre na frente das nossas casas. A gente ainda está esperando essa Natal 100% saneada, né? Então, as propostas do PSTU para essa área, de fato, a gente tem uma cidade 100% saneada, né, que na verdade sirva para a classe trabalhadora, ao contrário dessas promessas, né, desses políticos. A gente ainda tem estradas e ruas que são carroçáveis, né, na nossa cidade, então a gente também é importante fazer essa pavimentação também conectada com a drenagem, né, sempre pensando nessa questão da drenagem, que também é um problema muito sentido aqui na cidade. Agora, no período das chuvas, a gente viu transtorno, né, que é a gente transitar, seja de ônibus, de carro ou mesmo a pé, aqui na nossa cidade. A cidade ela vira uma verdadeira piscina, né? Então, desde muitos anos que a gente espera essas obras de melhoria de drenagem, né, de pavimentação. Então, a gente, de fato, quer uma cidade que sirva para a classe trabalhadora, né? Ainda falando, então, nesse gancho de trabalho, de desenvolvimento econômico, o turismo é uma outra atividade muito importante aqui para Natal. Qual é a proposta, né, as principais propostas do PSTU nessa área? O turismo também é uma área muito importante e nós do PSTU, a gente pensa, sai um pouco dessa lógica, né, de pensar a cidade simplesmente como apenas uma cidade de praia, né? Claro que a gente tem uma orla muito bonita, temos praias muito bonitas, é importante a gente valorizar, mas a gente também pensa na valorização desse turismo histórico. É o turismo de sol e mar que muito se fala, mas que não é só isso. Pois a gente pensa muito também nessa questão do turismo histórico, né? Aqui o nosso centro histórico, por exemplo, a Cidade Alta, ela está abandonada, né? Então, por que a gente não pensa nesse ponto, né, conectando esse turismo histórico, né, que também vai conectar com a cultura,
né, com a cultura da nossa cidade. A gente tem prédios belíssimos que estão caindo aos pedaços, que poderiam... a gente poderia ter centros culturais muito potentes, né, para a gente de fato valorizar a cultura da nossa cidade, que nenhuma dessas gestões fez essa valorização, né? Esses prédios, por exemplo, a gente poderia abrir salas de cinema, né, que hoje os cinemas eles estão muito concentrados nos shoppings, e o valor é exorbitante, né, que é uma coisa que realmente não é acessível para a classe trabalhadora. Então, por que a gente não tem esses cinemas públicos, essas salas de cinemas públicas, salas de teatro, para valorizar, sobretudo, a nossa produção cultural aqui da nossa cidade, né? Então, a gente pensa muito nessa questão do turismo, valorizar esse turismo histórico aqui da nossa cidade, para conectar com a questão cultural também. Então, está falando de turismo, falando de cultura, eu vou continuar nesse assunto. Na área do turismo, a gente está com 3 minutinhos ali, ainda tem aqui as considerações finais. Vou pedir para você falar um pouquinho mais das outras propostas para a cultura. Pois é. Na área da cultura também, assim como os outros serviços públicos, a gente defende nenhuma privatização, né, para esse setor. E que os artistas aqui da terra eles sejam respeitados. Porque, por exemplo, o prefeito Álvaro Dias, ele dá calote, né, nos artistas aqui da cidade, não paga os nossos artistas. A gente foi para frente da prefeitura fazer ato para que esses artistas sejam valorizados, né, porque o artista, ele tem que pagar as contas de luz, de água, então a gente não pode deixar de valorizar os nossos artistas aqui da terra, né, ao mesmo tempo que a gente super valoriza os artistas aqui de fora, né? Então é muito importante a gente fazer essa valorização, né, da cultura de Natal, da cultura da nossa cidade, que é muito rica, e dizer que nenhum equipamento cultural aqui da nossa cidade ele deve ser privatizado, né, como o nosso teatro Sandoval Vanderlei, né, que a gente também tem uma crítica a essas parcerias público-privadas que, na verdade, são a privatização, que vai tirar esse serviço público, né, que é um bem público, a cultura, das mãos da classe trabalhadora. Então, a gente defende, de fato, uma cultura para a classe trabalhadora, né, que ela sirva para a população de Natal. Temos agora, assim, caminhando os últimos 1 minuto e 30 aqui da nossa entrevista, Tiago. Então, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, dizer por que Nando Poeta deve ser prefeito de Natal e Tiago Silva deve ser o vice-prefeito da nossa cidade, né? Para você falar, então, aqui com os nossos telespectadores nesse último minuto aqui de entrevista. Fica à vontade. Primeiro, agradecer à TV Câmara pelo espaço. É muito importante a gente estar nesses espaços para falar das nossas propostas socialistas e revolucionárias para Natal. Nós que somos um partido socialista e revolucionário, muitas TVs elas boicotam a gente, né, porque a gente não tem representação parlamentar, a gente não está na propaganda eleitoral, então fica mais difícil das pessoas saberem das nossas propostas. Então a gente pede a ajuda de vocês que estão aí em casa para seguir a gente nas redes sociais, propagar as nossas ideias, porque vocês conhecem a gente das greves, das paralisações, das lutas, então a nossa luta é junto com a classe trabalhadora para a gente pensar uma cidade para a classe trabalhadora, né? Nós somos uma alternativa contra a extrema-direita aqui na cidade, né? Contra as oligarquias e contra também os partidos que são traidores da classe trabalhadora. Então, dia 6, a gente pede esse fortalecimento, né, do nosso partido, Vote 16. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui também na TV Câmara. Até a próxima, uma boa eleição para você e a gente então agradece mais uma vez. A gente continua essa rodada de entrevistas amanhã. Nós recebemos então aqui o vice-prefeito da candidatura, o candidato a vice-prefeito da chapa de Carlos Eduardo, o Jacó Jacome. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã então, fique com a programação da TV Câmara Natal. Até mais.